Oi, gente. Eu sou Regina Murivarga e estou muito feliz de estar aqui no podcast da Blast2 e contar um pouco da minha experiência. Eu trabalho no terceiro setor há alguns anos e minha experiência com crianças cardíacas e transplantadas do coração. Tive uma formação voltada para todos os trabalhos sociais e trabalhos com família. E estou muito feliz de estar aqui junto com o meu parceiro, que vai se apresentar. Obrigado, Regina. Bom, gente, eu sou o Rodrigo Piponzi. É, Eu tenho 38 anos e praticamente desde que eu me formei na faculdade, eu fiz administração de empresas na GV aqui em São Paulo, eu empreendo. Né? Hoje eu sou um dos fundadores, empreendo hoje na Editora MOL, que é a minha empresa, um negócio de impacto social, que trabalha em parceria com varejos, vendendo livros, revistas, todo tipo de conteúdo impresso, se aproveitando, né, desses grandes canais de distribuição e comunicação com muitos clientes, milhares de clientes, para reverter parte do valor de capa desses produtos para organizações sociais. A gente, só um pouquinho, muito rápido de números, são 11 anos de trabalho, a gente já doou 27 milhões de reais para 52 organizações diferentes. Então, eu queria agradecer também o convite da Blast2 para participar do podcast, mais felizmente participar com a Regina, porque a gente já se conhece fora daqui, né? Já vem aí articulando algumas coisas. Eu sou super admirador do trabalho dela e da CTC. E acho que é uma experiência muito legal para a gente poder contar aí, cada um do seu lado aí, né? Um pouco de como é esse mundo, esse universo, né? Dos negócios de impacto, das organizações sociais, da doação, enfim, todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu tive lá na CTC no ano passado, um trabalho lindo, enfim, um trabalho assim super inspirador. E a gente sabe a quantidade de desafios que giram em torno dele, né? Os desafios de captação, os desafios de gestão, enfim. Quem trabalha no terceiro setor sabe como é difícil a gente conseguir manter esse padrão de qualidade de atendimento, de equipe dentro desse setor. Então eu queria que você contasse um pouquinho para quem, enfim, está ouvindo a gente, para quem não conhece muito, quais são esses grandes desafios quando a gente fala de doação, de voluntariado, enfim, de gestão dessas organizações. Então, a CTC, que é a Associação de Assistência à Criança Cardíaca e Transplantada do Coração, ela existe há 25 anos. E durante esses 25 anos ela já passou por todos os momentos que boa parte das organizações sociais que sobrevivem e ainda estão funcionando no nosso país viveram. Então, ela teve um momento de formação muito pequena, porque era para atender uma criança que estava em fila de espera de transplante e que precisava ficar em São Paulo, próximo do INCOR, que era o principal centro de atendimento para esse tipo de caso. E durante esse início de desenvolvimento da instituição, ela funcionou muito com a ajuda da diretoria e das pessoas que eram os fundadores, com aquela visão muito próxima do que muitas organizações ainda fazem. Quer fazer rifa, quer fazer distribuição de algum brinde para se reverter financeiramente para a instituição. Bom, hoje no nosso país, perto de 30% das organizações sobrevivem dessa forma, deste tipo de doação, né? Ainda existe uma vontade muito grande da doação ser em dinheiro físico, né? E a nossa organização, depois disso, entrou uma nova gestão que acabou modificando a forma de oferecer o serviço, pensando muito mais no protagonismo dessa criança e dessa mãe, para que elas pudessem se apropriar do tratamento e, na medida em que elas se apropriam do tratamento, quebra esse círculo vicioso desse usuário de um serviço que envolve a área da saúde, que hoje todo mundo sabe que no nosso país tem grandes lacunas a serem preenchidas, né? Porque nós recebemos crianças do Brasil inteiro
e de alguns países da América Latina, que vêm em busca de um tratamento porque o nível de gravidade dessa cardiopatia impede que ela seja atendida na sua cidade de origem. Então, são famílias que vêm para São Paulo, normalmente a criança com a sua mãe, e que ficam sem entender direito o que é essa cidade, por que cardiopatia faz parte, uma doença cardíaca faz parte daquele momento de vida, né? No senso comum, a gente sempre associa a cardiopatia com uma pessoa de mais idade, que teve hábitos não tão saudáveis, mas isso acomete, principalmente nas crianças que nascem, 7 em cada 1000, é um número muito elevado, né? E até chegarem ao ponto de necessitarem de um transplante, que é a última alternativa para que isso possa ser tratado, tem vários percalços que essa família vai viver. E a instituição ela foi evoluindo no oferecimento de serviços à medida que os problemas e as dificuldades eram apresentadas. Então, crianças que ficavam muito tempo afastadas dos bancos escolares começaram a ter um atendimento pedagógico diferenciado, porque ela tinha dificuldade em, quando voltar para sua cidade, se integrar na vida escolar. Mulheres que perdiam seus empregos, porque a gente, obviamente, se atendemos só ao SUS, junto com isso tem uma questão social muito forte, né? Que são pessoas que não têm uma formação diferenciada e que trabalham normalmente ou em empregos com uma baixa remuneração ou que exigem uma baixa qualificação. Então, essas pessoas acabavam sendo desprovidas não só da sua casa, do seu grupo familiar e social, mas também dos seus empregos. Isso impacta muito. Você vê muito isso, não vê também Muito. em outras organizações? Não, e você veio falando, acho que tem muitas coisas latentes, assim, que aparecem quando a gente trabalha, né? Acho que uma delas é muito interessante falar isso pelo seguinte: na hora que uma organização como a CTC e como a gente vê muitas outras começam a entender que o seu trabalho vai muito além do tratamento, como você falou, uma questão social. Na hora que você tem uma criança sendo atendida, na verdade você tem uma família sendo atendida. Você, além de ser a esperança daquela família, você acaba arcando com uma responsabilidade de lidar com a questão social daquela família. É o emprego, é a alimentação, é a formação, uma série de questões. O que a gente enxerga e vê muito, tudo isso exige de você como organização um nível de serviço que vai muito além do simples tratamento. No seu caso, do tratamento relacionado enfim, ao coração em si. E esse é um grande desafio das organizações. A gente daí começa a enfrentar uma equação que é muito complicada no Brasil, porque, de um lado, as organizações passam a ter uma necessidade de desenvolvimento que vai muito além do seu foco, que é o tratamento específico. Então elas começam a ter que ter educadores, nutricionistas, eles começam a ter que ter uma série de profissionais, e não só ligados ao próprio atendimento, muitas vezes com relação à comunicação, com relação, enfim, à forma de estruturar o serviço que aquela organização entrega, ou seja, é o velho desenvolvimento institucional, organizacional, que cada vez mais é demanda das organizações. O que a gente enxerga muito, e isso é muito comum? Primeiro, quando a gente fala de doação no Brasil, e assim, por conta do trabalho da MOL, a gente acaba sendo muito envolvido no tema cultura de doação no país. A gente é uma tecnologia social que surgiu para justamente influenciar, incentivar a doação na rotina do consumidor do varejo, que é uma visão super inteligente, porque você está falando de grandes redes com lojas pelo Brasil inteiro, com milhares de clientes. Então a gente está introduzindo ali uma possibilidade daquela pessoa fazer uma doação e receber um produto em troca por um precinho super barato. Mas na hora que você começa a olhar esse contexto, o que é muito comum quando você fala de organizações, principalmente doando para ONGs, para organizações sociais, elas não querem doar para o institucional. Elas falam, olha, eu vou te dar 100 mil reais, mas eu quero que você atenda mais X crianças. Quanto custa tratar uma criança? E é um número difícil, falar, olha, com 30 mil eu atendo uma criança, com 40 mil, com 10 mil, é muito complicado você fazer essa equação. É o que a gente chama de verba carimbada, né? Muitas organizações ainda têm essa cultura de querer carimbar a verba. Então, hoje eu sou super defensor de a gente fortalecer as organizações pelo desenvolvimento institucional, que é justamente o que você está falando. Então, vamos entregar verba para as organizações se fortalecerem, e a partir disso elas vão captar melhor, elas vão atender melhor, e aí é que a gente vai conseguir, né, amplificar esse atendimento. A gente está falando de um país que doa muito pouco.
O Brasil, não sei se vocês sabem esse número. Primeiro que assim, o brasileiro tem uma visão de que doação é um ato paliativo. É aquela coisa do farol, da criança que não tem que comer, que vem, bate no seu vidro com uma bala e você vai lá e dá uma moeda. Se você for pensar em doação, doação é um ato cidadão. Doação é uma questão cultural. Nos países, e não são só países desenvolvidos, tá? Você pegar o último ranking existe um ranking feito pela... Ele chama World Giving Index. É um ranking de solidariedade global. Eles têm umas métricas super legais para identificar e ranquear quais são os países que mais doam no mundo. O top 10 tem países, tem Estados Unidos, tem Austrália, mas tem 2 ou 3 países da África. O primeiro é a Indonésia. Então não existe essa história que quem doa é país rico. É muito cultural essa questão. E nesses países a doação é vista como um ato cidadão. Então eu acho que na hora que você junta essa equação, o brasileiro hoje, na soma total, doa 0,23% do PIB, que são dados de 2015. Você pegar países que doam de verdade, que têm bons ecossistemas de doação, eles doam acima de 1% do PIB. Alguns países chegam a 1,5%, 2%. Então a gente tem um desafio enorme de introduzir essa cultura e, ao mesmo tempo, mostrar que a gente precisa fortalecer as organizações, né? Tem um paralelo interessante, aí até uma pergunta que eu te faço. Quando a gente pensa em doação política, é muito comum, é um dado de uma agência de pesquisa, a doação política média é acima dos R$ 1.000 de pessoa física. E no Brasil, você deve saber bem, primeiro, existe uma dificuldade absurda de você criar grandes bases de doações de pessoas físicas, e quando essas doações acontecem, quando você fala de pessoas comuns, o que eu chamo de pessoas comuns? São aquelas que não estão diretamente relacionadas à organização, não estão no conselho da organização, não são de famílias super tradicionais que já têm ali a cultura de filantropia e tudo mais. Quando você pega pessoas comuns que resolvem doar, os valores são muito baixos. Então, assim, eu queria que você contasse um pouco, na CTC, por exemplo, o que é uma doação média e como é que vocês enfrentam essa dificuldade com relação à doação de pessoa física, né? Na hora que a gente... E eu vou até um pouquinho além, como é que vocês buscam essa criatividade, né, para ampliar essa base de doações e ampliar a base de captação de vocês, de parcerias, enfim, seja com agentes públicos, privados, seja com pessoa física, pessoa jurídica, enfim, acho que é legal contar um pouquinho do seu desafio para dar um pouco esse contexto no que eu acabei de falar. Então, nos últimos 2 anos tem tido uma diminuição de perto de 15% naquelas doações dos boletos, que são as doações menorzinhas, né? R$30, R$40, R$50. Hoje o ticket médio de doação que a gente tem é perto de R$150, que está bem próximo do que é o do Brasil de uma forma geral, que é R$200, né? A doação regular mensal. Só que estão sendo impostos novos desafios, e que bom que eles estão acontecendo, que é usar a tecnologia, né? A tecnologia tem sido a porta de saída para essa evasão de doações de boleto, porque é um pouco paradoxal, né? Ao mesmo tempo que as pessoas querem doar dinheiro e não conseguem entender que tem uma conta de luz para ser paga. Para a instituição funcionar, tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar a conta de água, você tem que comprar o pão numa casa de apoio. E é muito difícil entender que essas despesas de custeio usuais, elas fazem parte da rotina da instituição. E a instituição precisa disso para poder funcionar. E acabar com essa cultura, né, de falar assim, eu quero ter uma equipe boa, mas eu não posso pagar um salário competitivo. Né? Eu quero ter um cara bom aqui, mas ele tem que ser voluntário porque eu não tenho dinheiro para pagar. E tem um cara que eu gosto muito, chama Dan Pallotta, que ele tem um TED muito legal, que ele fala justamente isso, né? Por que a gente tem que fortalecer as organizações sociais como se elas fossem empresas. Ele traz uma série de paralelos com relação à questão salarial, com relação ao investimento em mídia, em divulgação, enfim, são vários paralelos para dizer exatamente isso que você está falando, né? De como é importante a gente fortalecer as organizações. Então, e na medida em que a gente percebe que tem uma leitura de necessidade de doar o miudinho em dinheiro e, ao mesmo tempo, a gente tem uma tecnologia que pode ser aproveitada e usada como uma forma de ampliar essa captação, a gente tem que trabalhar nas duas pontas, né? Tem que, ao mesmo tempo que entregar um informativo, um folheto, receber a pessoa, para aquela pessoa que não tem habilidade, não tem conhecimento para usar tecnologia, ao mesmo tempo em que você tem que ter isso,
você tem que ter o aprimoramento de todas as tecnologias possíveis. E a gente tem se expandido bastante nisso. Sim. Apesar de todos esses esforços, hoje significa só 1% da nossa captação. Longo caminho Né? pela frente. Então, é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de cultura de doação que tem que ser estendido para as pessoas que fazem parte da nossa rede. E acho que a transparência no que é oferecido e na capacidade de transformação das pessoas e no alinhamento do entendimento, né, de que aquele que está usufruindo daquele serviço é um cidadão como você, que mora no mesmo país que você, que teve menos oportunidades que você teve e que faz parte da tua responsabilidade também. Não é o momento de culpabilizar partidos políticos, não é o momento de pensar em políticas de um lado ou de outro. Não. Quem está na minha frente é um ser humano como eu, é um brasileiro como eu e que precisa ser municiado de informações para se apropriar da sua própria história e aí seguir com a vida. Tá. Até porque a gente não quer que ele se torne um dependente da instituição, senão a gente está alimentando um círculo vicioso que só tende a inchar o tamanho institucional, o número de usuários, e a gente não quer isso. Então, esse protagonismo, tanto da criança, quando tem informações e passa a saber até como perguntar para o médico, como é que é esse órgão que eu estou esperando, o que vai acontecer comigo? Com essa mãe que também não vai querer ser chamada de mãezinha. A mãezinha aqui, a mãezinha... Não, ela tem um nome, ela tem um sobrenome, ela tem todo o direito de questionar aos médicos, a rede hospitalar, a toda a equipe que está dentro desse hospital, quais são os procedimentos que vão ser feitos, por que esse procedimento e não o outro, como é que ela pode, dentro da casa dela ou no ambiente da casa dela, ter um conhecimento maior para conduzir esse tratamento e efetivamente ele surtir um resultado. Lógico que haverão questões que independem dessa mãe e dessa criança, né? Questões clínicas que não estão na alçada de ambos, mas tem um pedaço que está no poder dela, né? Tem um pedaço que ela pode disso, conduzir, né? E como é que ela vai conduzir isso da melhor forma? Você percebe essa questão da tecnologia entrando em outras organizações também? Eu sou, enfim, super usuário da tecnologia, super entusiasta. Quando você fala, por exemplo, de doação, né? Porque eu acho que você tem um paralelo legal, como você falou da doação. Hoje você tem coisas incríveis acontecendo no Brasil, desde as plataformas, alguns exemplos, plataformas de doação online, por exemplo, que eram... Antes a doação acontecia daquela forma tradicional, então eu lembro muito, a organização ligava na sua casa, você deixava um dinheiro no envelope e o motoboy ia buscar. Exato. Né? Ou o bom e velho telemarketing, né? Que muitas ainda usam, mas eu sempre lembro do Dr. Sérgio Petrilli lá do GRAC falando que antes eles levavam, os números não são exatamente esses, mas é uma ordem de grandeza. Antes a cada 50 ligações você conseguia um doador, hoje você precisa de 350 ligações para conseguir um doador. E aí você começa a pensar no custo-benefício disso, absolutamente não vale a pena. E aí a tecnologia vem justamente para se encaixar, enfim, na rotina dessas pessoas, não só das novas gerações, mas também das gerações mais antigas que aos poucos vão se adaptando, né? Então, por exemplo, você tem hoje empresas que criaram mecanismos, a TrekMob, por exemplo, é uma empresa que eu gosto muito, eles criaram um mecanismo de doação online que pode ser plugado em qualquer site de qualquer organização. Basicamente é um recurso de doação por cartão, por boleto, enfim, online, que é muito fácil de ser feito. Eles já trabalham hoje com centenas de organizações. A Pollen, que é uma outra organização que eu sou super fã, que, enfim, atrela a doação. Vocês trabalham com ele já? Também. Né, que atrela a doação enfim, a transações online. Os crowdfundings, eu sou super fã das plataformas de crowdfunding, eu acho que são um negócio incrivelmente poderoso, porque os crowdfundings, eles, especialmente no meu mercado editorial, que é um mercado que está absolutamente se transformando, né, a distribuição tradicional está morrendo, as bancas estão fechando, as livrarias estão enfrentando muita dificuldade. Tem muita editora independente, por exemplo, por isso que eu gosto de falar de tecnologia, porque eu estou fugindo só da questão da doação. A gente está, na verdade, falando de novos hábitos, novos conceitos de negócio. Tem muita editora independente que está se reinventando através do crowdfunding. Elas lançam seus produtos nas plataformas de crowdfunding.
E essas plataformas também servem como excelentes canais de doação, né? Enfim, então, desde histórias ligadas à saúde, educação, enfim, você vai lá e é muito fácil. Você se cadastra, você doa quanto você quiser, você tem suas recompensas e você não tem intermediários, né? Eu acho que isso, talvez uma das grandes questões da tecnologia, e aí entrando um pouco no meu campo também, quando você começa a estudar negócio de impacto e tudo mais, é a eliminação dos intermediários, Sim. né? Tem uma empresa que eu gosto muito nos Estados Unidos que chama Warby Parker, que é uma de óculos, não sei se você já ouviu falar. Eles vendem óculos pela internet e quando eles surgiram, eles foram taxados de malucos, porque você fala, como é que você vai vender óculos sem a pessoa experimentar o óculos, né? O óculos você tem aquela coisa da loja e tal, de você entrar e experimentar. E eles desenvolveram diversas tecnologias com inteligência artificial, uma série de coisas para você poder virtualmente experimentar o óculos, você, enfim, eles foram somando a experiência da tecnologia com a loja física também, e hoje eles têm um modelo de negócio incrível. Cada óculos que eles vendem, eles doam um também, para a população que não tem acesso a óculos. E assim, a grande sacada deles para poder fazer o óculos ser mais barato é justamente verticalizar a produção. Eles cuidam, eles tentam terceirizar o mínimo possível, que é muita cultura que a gente sempre teve, né, de cada parte do óculos. Se for nesse mercado antes, eu não sou um grande conhecedor, mas enfim, cada parte do óculos era feita em um lugar do mundo. E depois, na hora que você junta, esse óculos naturalmente fica muito mais caro, né? Então, eu acho que a tecnologia, ela ajuda muito a gente a refazer hábitos, ajuda muito a gente a baratear produção, e isso naturalmente dá acesso. Na hora que você tem acesso, você tem muito mais equilíbrio social na medida que as pessoas podem consumir as mesmas coisas, né? E eu tenho essa questão que para mim com doação tem que ser muito parecido. A gente tem que ter facilidade e acesso para fazer doação. Não pode ser uma coisa complicada. Um exemplo legal que eu dou até ao contrário, que eu acho que você conhece bem. A gente, há anos atrás, com o nosso principal produto, que é a revista Sorria, a gente doava para 2 organizações só, que eram organizações enormes e muito reconhecidas, o GRAAC e o Instituto Ayrton Senna. E isso me incomodava um pouco em algum momento, que eu falava, eu preciso democratizar esse negócio, eu preciso... Como é que eu faço esse recurso? Putz, a gente estava ali arrecadando quase 3 milhões por ano. Como é que eu faço esse recurso, parte dele, chegar em organizações menores, que tem um trabalho como o seu, como muitas outras pessoas inspiradoras, que estão em lugares que ninguém conhece. E aí não é porque ninguém conhece que deixa de ser importante. Se a gente tem uma CTC lá no interior de algum estado do Nordeste, ela vai deixar de ser menos relevante do que o trabalho que você faz aqui? É o que você falou, são pessoas como a gente, são pessoas com o mesmo problema que você enfrenta aqui. E a gente criou um edital no ano passado. E foi maravilhoso por quê? Porque a gente abriu um edital que era o seguinte: organizações de saúde, se inscrevam, contem suas histórias, contem 120 mil reais para cada uma, 10 organizações. Contem como vocês usaram o recurso. E uma coisa muito legal, a gente não quer recurso carimbado. Você fala, eu preciso pagar a luz com esse recurso? Ok. E foi muito legal, porque a gente teve 193 inscrições no primeiro ano, para selecionar 10, com uma comissão que a gente montou e tudo mais. E a gente está hoje com 10 organizações de saúde pelo Brasil inteiro, de diversas causas, né? Causas não, mas temas diferentes. Então a gente trabalha com visão, a gente trabalha com questões ligadas ao coração, questões renais, questões ligadas a câncer, questões ligadas à deficiência mental, enfim, tipos diferentes de assuntos dentro de saúde. Então, eu acho que a tecnologia para a gente era um meio muito importante para a gente trabalhar exatamente isso que você está falando, que é o acesso, é o equilíbrio social, né? E no meu campo, nossa, eu vejo iniciativas incrivelmente inspiradoras, principalmente da nova geração, que está quebrando a cabeça para romper com os mercados tradicionais e entregar novas formas de se consumir, de se experimentar, né? Então... E também eu acho que, na verdade, nesse momento a gente está falando de doação financeira, mas se pensarmos que existem, dentro dessa cultura da doação, uma capacidade de entender que, de ter esse sentimento de entendimento e de compaixão para com o outro, nessa hora, a doação também de coisas que não envolvem dinheiro, por exemplo, a doação de órgãos, ela acaba tendo um peso e uma importância muito grande, né? Hoje existem várias questões que dificultam o transplante cardíaco, né? Como os outros transplantes também, mas o cardíaco em especial, ele depende da morte de uma outra pessoa, né? Ele é um órgão que vai depender de... Não está funcionando mais no corpo de uma pessoa para poder ser transplantado. Quando isso
tá aliado ao fato de que é uma criança que depende disso para sobreviver, existem uma série de outras questões que perpassam essa história. Então tem que ter uma equipe especializada para poder atender, tem que ter um espaço hospitalar, um centro de atendimento de alta complexidade que infelizmente existem muito poucos e São Paulo é o maior deles. Hoje, por exemplo, tem 33 crianças que estão em fila de transplante, aguardando o aparecimento de um órgão, né? Existe uma questão da captura desse órgão, das equipes intensivistas que vão levar esse órgão, do tempo de permanência desse órgão no transporte, da criança que vai receber. Tudo isso envolve uma logística tão grande que são realmente vencedores os que conseguem sobrepor tudo isso, e são crianças que sobrevivem. Recentemente, há 15 dias atrás, nós estamos com um bebê de perto de 1 ano na instituição, que chegou num ponto em que não tinha absolutamente mais nada para ser feito. Já estava na máquina e a mãe tentando entender o que era tudo aquilo, que realmente o seu filho estava num momento, talvez final da vida, e os médicos optaram, até por uma série de questões clínicas, que não haveria mais nada para ser feito e desligaram a máquina. E a criança sobreviveu. E a criança voltou, ela tem um pouquinho mais de 1 ano. Ela voltou e sobreviveu contra qualquer entendimento de medicina que possa se ter. Então, isso reforça que a gente tem que ter uma força e uma crença na vida. E o que faz parte de nós, né, não pode estar restrito a uma atitude mais voltada para a gente mesmo. A gente tem que acreditar que é possível ser feito uma diferença, que o outro pode se transformar, que o outro vai poder sobrepor essa dificuldade. Logo mais a gente está aguardando a alta dessa criança. Essa mãe virá para a instituição, depois de algum tempo ela voltará para a sua cidade de origem. Há pouco mais de 1 ano atrás nós tivemos um caso de um bebê que fez a cirurgia no momento em que nasceu, nas primeiras 24 horas. Existem alguns diagnósticos que a criança tem que ser operada exatamente no momento em que nasce, senão ela não sobrevive. Essa criança foi operada nas primeiras 24 horas. Nós demos uma suplementação láctea para a mãe, para que ela tivesse mais leite e esse bebê pudesse ser amamentado, né? Trabalhamos a questão do vínculo dessa mãe com essa criança. Estou contando um caso para vocês entenderem a dimensão que vai muito além de ter um espaço onde a criança possa ir facilmente para o hospital. Teve que ter esse espaço para ela poder dar à luz, né? Esperar o momento do nascimento e dar à luz. Essa mãe teve que ser suplementada para que o leite dela tivesse mais fortalecido, para ao amamentar essa criança pudesse sobreviver. Ele chama Ícaro. Ele cabia numa caixinha de sapato. Hoje ele vem para a instituição nos acompanhamentos clínicos, foi um caso de sucesso. Então a gente tem que se apoiar nesses casos de sucesso para entender que a gente está fazendo sim muita diferença na vida dessas pessoas, está fazendo sim muita diferença na evolução da medicina, porque é através do estudo desses casos que a medicina cresce, e esse ato de doação, que vai além do dinheiro, que vai para o órgão, que vai para o entendimento com essa mãe, o entendimento com essa criança, oferecer coisas que vão além desse trivial, e que para um doador é importante que ele saiba. É importante que alguém que vá fazer uma doação entenda o percurso e a história do Ícaro, porque vai fazer muita diferença no vínculo que ele vai ter com a instituição. Então, essa transparência e essa capacidade de humanizar, né? de mostrar que são histórias reais que estão acontecendo,
é um contraponto que a gente tem que achar a medida certa, né? Investir na tecnologia, fazer o informativo para aquela senhora de idade que não tem computador para ela poder ler, contar para um grande investidor um caso como o do Ícaro. Tudo isso faz com que a instituição ela ganhe um outro corpo, ela ganhe uma outra imagem, né? Eu bato nessa tecla o tempo inteiro, assim, esses dois pontos. Primeiro que a gente como empresa de comunicação talvez enxergue isso de uma maneira mais clara e objetiva, mas tem muitos desafios pela frente também, que é contar essas histórias, né? Eu acho que não existe nada mais poderoso do que uma história quando você fala de doação. Eu posso virar para você e falar: oi, tudo bem? Me ajuda a me dar R$ 10 porque eu sou uma organização assim, assim, assado, tal. Talvez eu te envolva porque meu trabalho é legal, mas se eu te contar uma história, se você contar a história do Ícaro, sem ser apelativo, enfim, acho que esse é o tom que é importante. Como você contou agora, que é uma história super tocante, é muito mais fácil de você envolver a pessoa que está do outro lado e falar: nossa, agora eu entendi o valor do seu trabalho. Então, eu acredito muito no poder dessa área. Eu acabei de voltar de um curso de uma semana nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, e eles passaram metade da semana falando sobre o poder da história, quando você fala. E era um curso de empreendedorismo social, ou seja, o poder da história como agente transformador, como forma de a gente conseguir efetivamente envolver as pessoas e trazer mais investimento, gerar mais impacto, né? Eu acho que existe um grande desafio em como contar essas histórias, porque muitas vezes é difícil encontrar o tom certo, é difícil você muitas vezes contar a história sem expor quem está do outro lado. Como é que você conta, por exemplo, a história de uma pessoa que sofreu abuso sexual? É super complicado. Às vezes a pessoa não quer nem que você faça a menção que aconteceu com ela, mesmo que você não fale o nome dela. Então você tem que ser criativo, você tem que pensar em alternativas. Mas assim, eu acho que você conseguir transformar todo o seu trabalho em histórias é uma maneira muito poderosa de você conseguir atrair mais gente e atrair identificação, porque existe uma pesquisa muito interessante que diz que é uma pesquisa sobre felicidade, que foi feita por um grupo americano. Uma das professoras que coordenou esse estudo é uma professora lá de Stanford. O ser humano ele se sente mais feliz ajudando o outro do que ajudando a si próprio. Isso é dado científico. Então isso é muito interessante, porque na hora que você consegue contar bem histórias de sucesso, quando você fala de doação, quando você fala de tratamentos como você acabou de falar, eu acho que isso inspira e a gente se sente muito mais ali apto e com vontade de ajudar. O outro ponto que eu acho que é muito importante quando a gente fala de doação, assim, para mim não existe doação sem transparência. Parece óbvio, né? Você fala: mas como é que você não vai falar de transparência quando você fala de doação? Mas é óbvio, mas infelizmente não é uma grande realidade, não só no Brasil, né? E não estou falando de más intenções, muitas vezes. Eu conheço muitas iniciativas que têm ótimas intenções, que o recurso vai parar exatamente onde eles falam que tem que parar, que realmente impactam na vida das pessoas, mas elas não são transparentes como deveriam ser. Elas não falam de uma maneira clara: olha, o seu dinheiro, quando você pagou, o caminho que ele faz é esse, ele está sendo usado para isso. Você faz a doação, você vê o resultado final, mas você não consegue entender se aquele resultado final está compatível com o que foi prometido, você não consegue entender qual foi efetivamente o caminho, quem é que recebeu esse recurso. Eu sou absolutamente neurótico com transparência desde que eu criei a MOL, porque para mim esse caminho tem que ser muito claro. Eu acho que à medida, quanto mais transparente eu for, mais incentivo eu vou conseguir gerar do outro lado. Hoje, por exemplo, quando a gente lança um produto, tem uma rodinha, um gráfico ali que diz do que você pagou, quanto é imposto, quanto é custo de produção, quanto é doação, para quem que está indo essa doação. E a gente hoje está trabalhando num projeto que vai rastrear ainda mais, vai rastrear além do momento em que a organização recebe o recurso. Então, eu vou cobrar a organização para me falar: olha, como é que você está usando esse recurso que eu acabei de te entregar? Não é uma verba carimbada, você pode usar como você quiser, como a gente combinar. Mas ele tem que, obviamente, atender o seu objetivo institucional, né? Então, eu acho que transparência é um pilar assim fundamental para esse ecossistema de doação, né? Você sabe que a gente regularmente recebe muitas organizações que estão ou na fase inicial ou estão patinando em algum momento, e acho que é muito importante as organizações estruturarem a sua forma de exposição dessa informação, né? Do serviço que elas oferecem. O desenvolvimento de indicadores quantitativos e qualitativos, ele mostra o que você está fazendo, quantas pessoas estão sendo atingidas,
E, infelizmente, muitas organizações não conseguiram ainda se estruturar para criar até uma planilhinha de Excel que ela registra quantas pessoas estão sendo atendidas, por exemplo, numa doação de leite ou na participação em uma palestra informativa. Porque o lado educacional, digamos assim, né, de você municiar as pessoas de informação, os seus usuários, ele vai além desse caráter assistencialista, porque você está formando pessoas, você está formando uma massa crítica, um pensamento sobre o seu poder em cima de determinados assuntos. Recentemente, nós fizemos um trabalho bem interessante de comemoração dos 30 anos da Constituição, e nós pedimos para um advogado fazer uma sequência de palestras informando quais são os direitos e as obrigações de cada cidadão brasileiro, né? E a gente, num primeiro momento, achou que o assunto era tão árido que as mães e as crianças não teriam o menor interesse. E bombou. Lotou, todo mundo queria entender melhor o que era a Constituição, quais eram os seus direitos, como é que ela podia converter aquela linguagem tão difícil da Constituição para elas no seu dia a dia. Então, qual é o seu direito com relação a isso? São ações que a maioria das organizações poderia fazer, né? E poderia computar de que forma que ela desenvolveu isso, quais foram os pontos que ela abordou, quantas pessoas participaram, qual é a mudança de comportamento que se imagina com essas pessoas, qual é o nível de questionamento que ela faz, por exemplo, das nossas mães com relação aos médicos, com relação à parte hospitalar, com relação às secretarias de assistência e de saúde. Essas crianças, qual é o direito dela com relação à educação e à saúde. Tudo isso vai mudando o teu olhar sobre a sua cidadania. Total. E a doação tem que fazer parte dessa cidadania, né? E a tua capacidade de enxergar essa cidadania, ela tem que ser ampliada, e acho que esse é um papel das organizações sociais. E aí você toca num ponto muito legal, que é colaboração. Outro dia eu escutei uma frase muito boa, que era colaboração é a nova concorrência, porque é isso, né? E por muito tempo me incomodou isso. Eu falava, gente, a gente trabalha no terceiro setor com organizações sociais, e algumas realmente se viam como concorrentes, porque elas falavam, bom, se eu recebo esse recurso da mão, eu não vou receber o mesmo recurso. E eu realmente enxergo hoje uma mudança nisso, né? Eu estou falando aí no universo, sei lá, de 10 anos. Porque eu acho que hoje a gente vive um meio muito mais colaborativo, especialmente quando a gente fala de terceiro setor, especialmente quando a gente fala de negócio de impacto, né? O setor 2,5, que é mais ou menos... As nomenclaturas são todas meio confusas, mas é muito colaborativo. Sim. As pessoas, elas realmente trocam muito. É impressionante a quantidade de eventos que deve participar que existem hoje, seja de captadores de recursos voltados totalmente para o terceiro setor, voltados para o setor 2,5, mesmo para o segundo setor, né? Enfim, para a iniciativa privada, eventos que falam de propósito, que falam, enfim... É impressionante como hoje o tempo todo se fala em uma economia muito mais colaborativa, né, numa troca de informações, e eu super acredito nisso. Eu acho que na hora que você reúne pessoas ou organizações que tenham mensagens semelhantes para passar, você tem uma experiência de aprendizado que ela é muito mais eficiente, né? A minha experiência essa que eu contei no curso de semana passada, de estar com 45 empreendedores sociais do mundo inteiro, é impressionante. Parece que todo mundo chega na sala de aula, dá a mão e fala, vamos lá, vamos transformar o mundo. Tem uma coisa, né, tem uma motivação ali pessoal, do sonho e tudo mais, mas tem uma coisa de troca que é impressionante. Você, em uma semana, conseguir trocar tanto com pessoas do mundo inteiro que estão, de alguma forma, atacando problemas sociais como você, cada um da sua forma, porque você tinha ali organizações com fins lucrativos, sem fins lucrativos, você tinha agentes do mercado de investimento em negócio de impacto, você tinha filântropos, você tinha de tudo ali, né? E aí eu acho que cai também numa coisa que eu até queria saber como é que você lida, porque assim, quando você me conta um pouco a sua história, muita gente deve ouvir isso também, fala, mas você é uma pessoa especial, porque você tem essa capacidade de conseguir articular, você tem relacionamento, você tem ali a sua base de apoiadores, que muitas vezes são famílias
tradicionais, são pessoas, enfim, que de alguma forma acumularam riqueza e hoje querem devolver isso de volta para a sociedade e tudo mais. Mas eu vejo um movimento hoje muito maior de realmente uma mudança de mentalidade mesmo. Você fala, não, é muito mais do que uma doação, né? É um movimento muito maior realmente de transformação social, de entender que não dá para viver mais do jeito que a gente viveu, não dá para o mundo continuar acumulando riqueza dessa forma, né? Talvez hoje a nova economia colaborativa já seja um baita sinal disso, né? O adolescente, eu tenho, enfim, convivo com muitos familiares e amigos que são novos, 18, 19 anos. O sonho deles não é mais ter um carro. São outras coisas. Eles estão ótimos andando de ônibus ou andando de Uber, né? E, então o próprio consumo está mudando e isso vem muito de uma mentalidade de realmente, especialmente as novas gerações, de pensarem, eu não vou consumir por consumir, eu não vou consumir de uma marca que, né, não tenha o propósito como ferramenta original mesmo, ferramenta genuína, né? E aí, na CTC, por exemplo, como que é essa relação que vocês têm com esses, enfim, com os apoiadores, com os grandes doadores, com as grandes famílias, enfim, são famílias, são filântropos que procuram a CTC, qual que é o nível de dependência que você tem desse tipo de doador, por exemplo? Isso é um tema que me pega muito, assim. Já tivemos uma dependência maior. Uhum. Era em torno de uns 45% do nosso orçamento. Uhum. Falando em números, a gente, o ano passado, atendeu 1.271 pessoas diferentes, né? Entre crianças e mães. E segundos acompanhantes, quando o caso precisava de mais um acompanhante. Então, é um orçamento próximo de 3 milhões de reais para 1.271 pessoas que dormiram, por exemplo, teve 17 mil pernoites e 92 mil refeições, só para ter uma dimensão do tamanho, né? Essa dependência que antes era muito grande, hoje ela é em torno de 30%, né, desses grandes doadores. Como é que se reverte isso? Se reverte por um trabalho de equipe forte. Eu acho que é isso que ajuda a fazer a diferença. E como é que essa equipe é fortalecida? Essa equipe é fortalecida com o entendimento de que ela tem muito mais responsabilidade sobre a própria função e sobre o papel dela nessa causa do que ela possa imaginar. Então, na proporção em que essa equipe é fortalecida, ela entende seu valor, ela entende a sua importância, ela é uma divulgadora da instituição. E ela é uma divulgadora também para esses grandes investidores, né? Acho muito ruim quando uma organização está centralizada em uma única pessoa, ou um grande doador, ou uma grande gestora. Isso não é bom. Não pode ser assim, né? Então, hoje a gente tenta pulverizar as doações, puxando mais pessoas para conhecer a instituição, pulverizar os poderes dentro das responsabilidades da própria equipe, que é um jeito de ser de todos, né? Uma causa que é de todos envolve pessoas maravilhosas que participam com a gente, né? E que não necessariamente terão o tempo todo à disposição de estar todos os dias da semana, mas é importante que ela se mantenha vinculada à causa. É importante que esse doador entenda qual é a diferença. É importante que ele escute causos. É muito importante que ele escute causos, porque isso vincula, né? É importante que essa equipe entenda que a diferença para determinado caso foi ela que fez. Foi essa nutricionista que deu uma suplementação diferente para aquela criança e para aquela mãe. E essa criança sobreviveu graças a esse olhar atento dela. Então, quando você divide a responsabilidade e os louros com todos, isso faz toda a diferença. Sim, total. Né? E eu, por exemplo, trabalhando do lado de quem entrega o recurso, eu acho que isso se estende para cá também. Porque, e aí não estou dizendo só
a mall em si, que é, enfim, quem cria o mecanismo, mas vou dar o exemplo, por exemplo, dos varejos. Hoje a gente trabalha com 10 varejos diferentes. Hoje a gente tem, enfim, produtos em mais de 3.500 lojas pelo Brasil, acho que em todos os estados, menos o Acre, através dessas 10 redes. São produtos diferentes, revista, livro, calendário, enfim, cada varejo tem o seu produto, tem a sua linha. Mas é impressionante como existe um efeito dominó nesse processo, porque o que nasce lá da organização, como você está falando, então, você pega uma organização como a sua, como o GRAC, por exemplo, que tem um trabalho onde você consegue contar uma história de uma maneira eficiente, essa história ela se multiplica nessa cadeia, porque a pessoa que está dentro da mall produzindo aquela revista que vai ser vendida e vai reverter recurso, ela está se envolvendo com aquela história, mas o gerente de loja que está incentivando a equipe dele a oferecer essa revista no caixa, ele indiretamente está criando embaixadores daquela causa. E é muito comum hoje você conversar com pessoas nas lojas onde a gente está, e essas pessoas realmente elas se tornam representantes dessas causas, dessas organizações. Elas sabem explicar, elas sabem falar. É claro que no mundo ideal todo mundo saberia, e hoje infelizmente você ainda tem algumas dificuldades dentro do varejo, né, com relação às vezes a formação desse profissional, alta rotatividade, sim, salários baixos, faz com que essa pessoa fique pouco tempo no cargo, enfim, mas dentro de um contexto otimista, a gente já tem hoje muita gente que funciona dessa forma mesmo, como embaixadores dessas causas, dessas organizações, e isso é um efeito multiplicador absurdo, porque não é só a venda do produto que está gerando aquela renda. Né? O nosso trabalho é um trabalho de microdoação, um trabalho de formiguinha, que você está ali vendendo muito para arrecadar muito, para doar valores significativos. Mas muitas vezes a pessoa chega em casa e ela fala, pô, você conhece o trabalho da CTC, você conhece o trabalho do GRAC? E isso é uma mudança de mentalidade que a gente vai multiplicando essa mensagem. Eu vou além até, e muitas vezes hoje uma das grandes dificuldades que a gente tem não é na loja, não é com o meu funcionário que está ali na mall, não é com essa cadeia da produção até a distribuição e venda. Muitas vezes está na mentalidade de quem está gerindo esse varejo. Porque eu acho que eu sou muito chato no que eu vou, porque eu falo, gente, não é uma questão da gente chegar aqui e falar, a gente tem um modelo que em que você, varejista, pode arrecadar um volume enorme de doações com o teu próprio consumidor sem gastar um tostão, porque o nosso modelo é baseado nisso. O varejista ele não põe um tostão, ele na verdade entra com a força que ele já tem de distribuição, de exposição, de divulgação, enfim. Mas muitas vezes é muito mais do que isso. É uma transformação cultural, de falar, olha, com o que você tem, com essa máquina que você tem, de lojas físicas, de tecnologia, de pessoas, esses varejos têm milhares de funcionários. Você tem noção do poder de transformação que você tem com relação a essa questão da doação? Você tem noção que, às vezes, com um mecanismo, uma mudança de mentalidade, uma nova forma de encarar esse assunto ou de implementar, seja o meu modelo, seja qualquer outro modelo, muitas vezes tem o troco solidário, eu tenho aquele cofrinho no caixa. É uma outra forma de arrecadação que não é minha, mas claro, muitas vezes, se a mentalidade muda, o impacto é absurdo. E eu bato muito nessa tecla hoje quando eu vou em novos possíveis parceiros varejistas. A noção que eles têm que ter do poder de transformação, do poder de multiplicação que eles têm, porque isso é um efeito positivo que nasce nas organizações quando a gente conta as histórias, mas ele é muito facilmente multiplicado, porque as pessoas, na essência delas, elas querem ajudar. Elas querem ajudar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem esse constante desafio de falar como eu faço, né? Porque o velho envelope que o portador vai buscar na sua casa não funciona mais. A gente vive a era da desconfiança, existem golpes que são baseados nisso, né? Então, mas existem muitas outras formas a gente multiplicar nessa generosidade. E a gente é uma, você está dando outros exemplos, mas assim, eu acho que talvez a gente possa inspirar outras pessoas também a pensarem nisso, né? Porque dá para fazer muito melhor do que a gente está fazendo em termos de doação no Brasil, né? Uhum. Então, eu acho que isso é uma mensagem assim que eu bato muito nessa tecla. Assim. Regina, é muito legal ouvir as histórias, quando você conta as histórias de superação dentro da organização, porque você fala muito em mulher. Uhum. Né? Eu acho que a mulher ela tem pelo que eu entendo, né? E até quando eu estive lá eu fiquei impressionado, até porque você só vê mulher por lá. Né? Não só, mas enfim, a grande maioria. E é muito impressionante a força que essas mulheres têm. E eu acho que isso de alguma forma traz para a tua experiência, traz, né, para o teu universo
uma questão hoje que está muito latente no Brasil e no mundo, que é o empoderamento feminino, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, que você contasse um pouquinho, enfim, como é que você enxerga essa questão hoje e como é que você olha isso na prática, né? Acho que você tem histórias incríveis para contar com relação a esse tema também. Então, acho que antes de entrar no que está atualizado, que é o empoderamento feminino, acho que a gente precisa contar um pouquinho de como é que lá atrás, há 25 anos atrás, como é que essa mulher chegava, né? Então, ela chegava fragilizada, sem entender o que estava acontecendo, quanto tempo ela tinha que ficar naquela instituição, o que envolvia as questões de saúde do seu filho, e ela tinha uma obrigação muito grande. Ela tem que ser uma super mãe, né? Ao mesmo tempo, lógico, ela não se sentia em muitos momentos uma super mãe, então o problema do seu filho tinha a ver com a responsabilidade dela, porque em algum momento ela não foi uma super mãe, né? Então, esse olhar de culpa, de responsabilidade e só focado na maternidade, foi um diagnóstico que a gente fez lá atrás e nós começamos a trabalhar que existem outras coisas importantes, né? O ser humano não é só coração e a mulher não é só mãe, né? Ela é mãe, ela é mulher, ela tem uma sexualidade, ela tem um companheiro, ela tem desejos, ela tem raiva, como todos os seres humanos, ela tem vontade de explodir em alguns momentos, ela tem falta de paciência com o seu filho. Tudo isso é absolutamente normal e natural. E à medida que a gente foi trazendo essa normalidade e essa relação muito próxima com o que é o real do ser humano e da mulher, nós fomos despertando outras vontades, né? Então, trabalhamos a sua feminilidade, trabalhamos a sua sexualidade, trabalhamos o seu olhar apurado para diferentes coisas, inclusive para a arte, né? As atividades que envolvem, por exemplo, o bordado, ele teve uma mudança, como exemplo, né? Ele teve uma mudança muito grande. Aquele olhar mais primitivo, mais de copiar o desenho do outro, mais pobre. Ele foi se ampliando na medida que outros olhares também foram se ampliando. Porque você não consegue trabalhar simplesmente um padrão estético, por exemplo, com relação ao bordado, ou, por exemplo, com relação a si mesmo, se outras questões não forem trabalhadas. Então, a capacidade dela ir a um cinema e discutir aquele filme, de ir a um museu e discutir aquelas obras de arte, nos intervalos entre as consultas, né? Que é um jeito de valorizar que ela pode sim ter outros papéis, ela pode sim ter o olhar dela apurado. E na medida em que os projetos de arte foram acontecendo na instituição, foram importantes pela questão financeira, de manutenção da instituição, mas principalmente porque despertaram, foram uma alavanca para ela olhar outras coisas, né? Na medida em que você olha uma paleta de cores e aprende a fazer uma combinação e aprende a pôr uma dimensão de tamanho, de estética, por exemplo, num bordado, você também olha que é possível combinar o vermelho com o amarelo e que vai ficar bacana, né? É possível você criar alguma coisa diferente daquilo que é o desenho padronizado. Então, isso deu uma capacidade de empoderamento pessoal, de empoderamento nas relações, de apropriação no tratamento com o seu filho, que fez muita diferença, a ponto de ser perceptível dentro do hospital. Mas o que está acontecendo com essa mulher que está perguntando demais, que quer saber demais e que quer um tempo para poder chegar na casa e, por exemplo,
fazer uma refeição calmamente. Uhum. Ou que a gente conseguiu um salão de cabeleireiro que vai e trata o cabelo dessas mulheres e faz a unha, mas elas vieram aqui para se embelezar? Uhum. Não, elas vieram aqui para tratar seus filhos, mas elas não deixaram de ser mulher, Uhum. né? Não deixaram de ter uma vontade do autocuidado. O autocuidado perpassa por isso também, né? De você se sentir confortável com a sua aparência, de você se sentir bem. E na medida em que você se sente bem com isso, o seu filho também, por tabela, vai entender que ao tomar determinado remédio, ele também se sente bem. Então é importante que ele tenha uma aderência boa ao tratamento, né? Então esse empoderamento feminino, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou fazer 3 oficinas de automaquiagem e tudo se resolve. Não é isso, né? Porque o ser humano não é só um pedaço, ele não é só o coração, ela não é só a mãe, e quando você compreende isso, e toda a equipe trabalha para que isso seja valorizado, isso ganha uma outra dimensão, né? Ganha um outro tamanho. E esse empoderamento, no nosso caso, são com as mães. Mas existem tantas outras organizações que é importante que o seu beneficiário ou que o seu usuário tenha uma capacidade da sua... uma compreensão da sua capacidade, né? E que isso seja trabalhado e valorizado, né? De diferentes formas. Eu conheci um negócio agora recentemente de uma menina queniana que ela tem, enfim, ela uma sociedade super machista, né? Você imagina o que é para uma mulher queniana ter oportunidade de trabalhar com tecnologia. Ela falou, era absurdamente assim, você não via mulheres. E ela se formou em ciências da computação lá em Nairobi, e ela abriu uma organização que trabalha só com mulheres para torná-las, enfim, tecnicamente aptas a trabalhar com tecnologia. Então eles têm uma série de formações técnicas, ou incentivam essas mulheres a terem a mesma formação que ela, para colocá-las no mercado de trabalho. E é incrível o trabalho dela. Chama Akira Shix, a organização dela. E é impressionante, porque a mulher tem uma força para falar, porque realmente ela está batendo de frente com uma cultura ali, né? Botar a mulher no mercado de tecnologia no Quênia é algo assim, ela falou muito isso, era algo impensável, eu sofri muito preconceito, né? Então, o empoderamento ele vai muito além só das questões ligadas, como as pessoas às vezes associam, né, ligadas à saúde, ou ligadas só, enfim, a olhar a mulher com pena ou como uma oprimida na sociedade. Acho que é tornar a mulher, enfim, apta a ter as mesmas, enfim, oportunidades, enfim, aquilo que a gente acha que parece muito óbvio, né, que é ser absolutamente igual ao homem. E acho que quando você vai além das peculiaridades de um caso, né, aqui eu estou contando e relatando situações que envolvem a criança cardíaca, sua mãe, de outros estados. Agora, quando você vai além desse contexto e consegue perceber o quanto você pode entender o ser humano e fazer uma diferença, valorizando o que ele tem de positivo e tentando deixar claro para ele mesmo quais são os pontos em que ele tem que se modificar, isso cabe para qualquer organização, isso cabe para qualquer causa, né? Isso cabe, inclusive, para as pessoas que trabalham nas organizações. Cabe para aquele que começa o seu trabalho numa organização, para os jovens que, por exemplo, se candidatam a ser voluntários na instituição. Então, o que você gosta? O que faz diferença para você? Qual é o tipo de questão que fala assim, nossa, eu fico pensando naquilo várias vezes por dia ou várias vezes na semana? Então, essa é uma dica que essa é sua causa. Como é que você pode trabalhar essa causa? Existem já projetos sobre isso? Como é que você pode se aproximar, entender o que essas pessoas fazem? Essas organizações estão estruturadas? Não entra com um olhar preconceituoso, né? Você teve várias oportunidades como jovem, mas essa organização talvez não teve, e não sabe lidar, por exemplo, até com uma planilhinha de Excel para computar. Então, como é que você pode dar a tua contribuição
para que isso seja diferente. Uhum, uhum. Acho que esse olhar para o todo, Total. né? Fazemos parte do todo e temos que ter um olhar para o todo. E você fala do jovem, assim, o jovem hoje ele rompeu com aquele modelo tradicional que pelo menos na minha geração tinha de você sai da faculdade, vai trabalhar numa grande empresa Sim. e vai seguir aquela carreira, você vai seguir o seu plano de carreira até você se tornar um grande executivo, acumular bônus e aí, enfim, né? Então o sucesso vai vir do dinheiro, enfim, todas aquelas grandes verdades que a gente não aprendia, mas acreditava. E hoje é incrível como a mentalidade é outra, né? Acho que o jovem ele parte muito mais do seu propósito, de entender o que é importante para ele. Eu sei porque eu trabalho muito com essa nova geração também. Eu tenho na mão desde pessoas de 20 anos até, enfim, pessoas mais velhas do que eu. E é incrível como o jovem é movido a propósito hoje. E até porque o mercado hoje, ele apresenta mais oportunidades desse cara, de repente, se adaptar em uma ou outra iniciativa que há anos atrás sequer existiam, né? Seja o mercado como o meu, negócio de impacto, seja o próprio terceiro setor, onde hoje é muito mais comum você ver a nova geração entrando, né? O terceiro setor não é um setor só de pessoas mais velhas, muito pelo contrário, é um setor super hoje abastecido de gente nova, gente com ideia, gente que quer inovar. Por mim, Veja por você, exatamente. Eu ia dar esse exemplo. Então, assim, é muito impressionante como o dinheiro deixou de ser, muitas vezes, o elemento principal na escolha do emprego desse jovem. O propósito está muito na frente, eu enxergo muito isso. O equilíbrio, né, da tua vida pessoal com a tua vida profissional, o relacionamento que você tem. Outro dia também vi uma frase muito boa: as pessoas elas não pedem demissão de empresa, elas pedem demissão de chefes. Isso é muito comum, né? O cara gosta da empresa, mas tem um chefe que é terrível e ele vai embora por causa disso e perde a oportunidade de contribuir imensamente com um negócio que é super relevante. Então, eu anos atrás, quando eu me formei na GV, eu enfrentei exatamente essa crise. Eu tinha empresa familiar e foi um movimento super antinatural na hora que eu virei para minha família e falei: eu não vou trabalhar na empresa da família. Aí você fala: pô, mas como assim? Você fez administração de empresas, está tudo pronto, a empresa está aqui e tal, e você não vai trabalhar? Aí eu fui empreender. Na época eu abri um estúdio de design. E eu era visto como louco, assim, como... Eu lembro que na própria faculdade as pessoas me viam com preconceito, porque no último semestre a gente via todo mundo já engravatado, tava todo mundo trabalhando ali, fazendo trainee, empresa de consultoria, banco, o pessoal ia lá com maleta, aquelas maletas de couro, super bregas. E eu ia de bermuda para a faculdade porque eu falava: meu, eu não quero trabalhar nisso. E quando acabou a faculdade eu fui empreender, fui ver o que eu sabia fazer, o que eu queria fazer. E, putz, foi muito bom que eu encontrei meu propósito com o tempo, mas eu acho que eu fui uma experiência viva disso. E eu hoje, quando falo com a nova geração, com os jovens que estão começando suas vidas, suas carreiras, eu acho que eu confundo mais a cabeça deles do que ajudo, porque eu falo: busque o seu propósito, experimenta, especialmente... É lógico que a gente também não pode usar o nosso background como universal, porque eu tinha toda uma segurança de poder experimentar, né? Eu cresci com privilégios, né? Eu acho que de alguma forma soube usar meu privilégio para construir algo que realmente importa, algo que realmente contribui. Tem gente que não tem esse privilégio, tem gente que não pode escolher. Então, né? Vou te contar uma história. Tá. Que eu gosto de contar história. Eu venho de uma família de classe média baixa. Estudei com muita dificuldade, tive que fazer clássico, porque apesar de eu ser muito conservada e muito nova, eu era da época do clássico. Eu fiz clássico e secretariado para poder me manter, né? Entrei no Banco do Brasil, que na época era assim o máximo da ascensão profissional. Agora você está com a sua vida garantida. E não jovem como você, mas num determinado momento na minha vida, eu resolvi pedir demissão do banco. Depois de 24 anos e meio, eu pedi demissão do banco e fui para o terceiro setor, porque eu já fazia isso como algo que eu gostava. E aí entendi... Era o seu propósito. Que esse era o meu propósito. Então, para exemplificar que... independente da tua condição econômica, das oportunidades que você teve, quando o teu propósito ele é firme e ele é vivo, né, e a responsabilidade é totalmente tua de mantê-lo vivo, né, você, mesmo aos quase 50, consegue virar o jogo. Super acredito nisso.
consegue virar o jogo, né? Hoje eu me sinto com uma propriedade no terceiro setor, que é relativa, tenho muito a aprender ainda, mas eu tenho uma propriedade que foi fundamentada na minha experiência. E tenho ainda muito a contribuir. E me sinto na obrigação de não pelo poder aquisitivo, mas pelo poder do conhecimento, de devolver isso para a sociedade, né? De alguma forma. Então, participo voluntariamente de outras organizações, participo de outras gestões também de uma forma voluntária. Então, é possível fazer alguma coisa, né? É possível que cada um de nós, dentro do seu limite, possa fazer uma diferença, né? Eu fico muito feliz de ter participado do podcast aqui da Blast Through e espero que o meu relato possa ser uma oportunidade para outras pessoas pensarem sobre o assunto, né? O caminho que cada um vai tomar, ele é único, mas fica o meu agradecimento de poder compartilhar a minha história e a história da CTC. Muito obrigada. Eu queria agradecer a Blast Through também pela oportunidade, agradecer a Regina pela conversa, muito inspiradora. Acho que, como eu falei, eu super acredito na colaboração, eu acho que o que a gente está fazendo aqui é isso. Espero que de alguma forma a gente tenha conseguido, através desse passeio por alguns assuntos que fazem parte do nosso universo, né, que a gente tenha conseguido de alguma forma inspirar as pessoas, de alguma forma levar conhecimento para que as pessoas possam entender o seu papel no mundo, o seu propósito, né? Então, queria mais uma vez agradecer e dizer que foi um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo hoje de manhã.